Olá, bem-vindos ao canal Integrate. Eu sou Tamara Mendes, médica, e estou aqui conversando com você sobre o caminho do adoecimento. Quais são os níveis, como a doença ela não surge de repente. Se esse é um assunto que te desperta o interesse, se inscreve no nosso canal, curte esse conteúdo e compartilha. Nós já falamos nos vídeos anteriores a respeito desses caminhos, uma maneira didática de entendermos como a doença ela não surge de repente. A doença é construída nas nossas escolhas do dia a dia, associada ao meio ambiente e à parte genética. Então, se você passou já daquele nível em que você diagnostica precocemente alterações no nível energético e mental, no processo do adoecimento, a intervenção é mais de estilo de vida, em termos de mudança de pensamento, em terapias. Quando esse processo evolui, então, num segundo nível, a gente teria já alterações funcionais, alterações no funcionamento do organismo, onde nem sempre é consenso o diagnóstico entre esferas diferentes da medicina, mas quando se avalia do ponto de vista de otimização de saúde com os exames de medicina funcional, a gente consegue encontrar esses desequilíbrios e orienta esse paciente que ele está numa rota de adoecimento. Então, nesse momento, ele não está doente, mas esses desequilíbrios podem levar ao desenvolvimento de uma doença. No terceiro degrau, o paciente já tem uma doença. O que acontece é que quanto mais precocemente se faz esse diagnóstico, muitas vezes a gente consegue, com mudança de estilo de vida, suplementação adequada, reduzir ou evitar o uso do medicamento. Alguns casos são casos reversíveis. Agora, quando a gente já passou por todos esses estágios e realmente já tem uma doença estabelecida, e o exemplo que a gente tem utilizado aqui nessa sequência de vídeos tem sido diabetes, então quando eu já estou doente, realmente, né, o pâncreas já parou de produzir, eu não tenho mais células capazes de fazer a produção de insulina adequada, o paciente já é diabético mesmo. Nesse caso, ele vai ser dependente de medicamentos. É praticamente impossível, os casos são raros de você conseguir uma reversão. A maioria vai ter que usar medicamentos. E aí? O que você faz? Você já chegou. Então, o paciente, se já chegou nesse estágio. Então, o paciente precisa ter consciência que ele realmente, né, as escolhas com a parte genética chegaram ao ponto de doença, mas o diabetes, e todas as doenças são assim, elas têm um quadro que pode ser progressivo e deixando sequela. E qual, Tamara, qual que é a abordagem, qual a importância de uma suplementação, de uma orientação de suplementos de antioxidantes, de corrigir deficiências de nutriente, corrigir microbiota intestinal nesse paciente que já é diabético? Quando eu corrijo a base, quando eu corrijo o paciente, eu otimizo a saúde dele, eu posso não reverter a doença, mas eu posso melhorar a qualidade do controle dessa doença com os medicamentos. Muitas vezes a gente pode reduzir a quantidade de medicamento que é necessário e buscar contrabalançar os efeitos colaterais, que a gente sabe que todas as drogas, todos os medicamentos têm. Buscando então melhor controle e retardando o surgimento de sequelas ou evitando o surgimento de sequelas. Um próximo degrau, que eu já estou doente, então a gente tem a medicina funcional aí ajudando, né, no controle da doença e no controle de efeitos colaterais e ajudando a evitar a progressão dessa doença para uma fase, né, de complicações. Esse último degrau que a gente fala do adoecimento seria o quinto degrau dessa visão didática, é quando o paciente já está nas sequelas. Ele já passou por todos esses níveis, já teve todo um processo construído, já está doente e hoje ele já, né, sofre com as sequelas da doença. No diabetes pode ser perda de visão, problemas circulatórios, até com indicação muitas vezes de amputação, de neuropatia, insuficiência renal. Então são várias sequelas que o tempo de exposição e o mau controle da doença podem levar o corpo a desenvolver. E onde? Onde, Tamara, que a medicina funcional integrativa consegue atuar nesses pacientes? Sim, mesmo que ele já tenha sequelas, a gente pode ajudar na melhora da qualidade de vida, auxiliando, mesmo que num ponto em que é mais difícil, ajudar no controle dessa doença, e tentando evitar realmente a progressão para mais sequelas. Então, é basicamente o processo de você melhorar a qualidade de vida desse paciente, também ajudando no controle da doença. Por quê? Porque esses níveis, para a gente explicar, eles são separados didaticamente, mas eu preciso entender que na prática eles acontecem ao mesmo tempo.
Então, ao mesmo tempo que eu tenho, então o paciente hoje ele já é diabético, seguindo a nossa sequência, ele já vivencia sequelas da doença, mas ele tem ainda todo o padrão mental que às vezes é até agravado pelo tempo de doença e que precisa ser cuidado. Ele tem também, continua tendo alterações do ponto de vista nutricional, alterações de microbiota intestinal, pode ter deficiências de vitamina, piora da oxidação, diminuição da capacidade de antioxidação, que englobam esse segundo degrau, esse terceiro degrau. Então, isso tudo continua acontecendo. E mais nessa situação, você tem o uso de medicamentos, onde a gente pode atuar reduzindo os efeitos colaterais e melhorar essa condição, atuando em toda essa base que a gente chama de terreno biológico, para que a gente reduza e amenize essas sequelas. Então, quando a gente entende, e isso eu gostaria de que ficasse claro hoje, essa é uma abordagem funcional integrativa, como quando independente da hora que o paciente chega na nossa frente, chega com a doença, com a queixa, eu preciso olhar ele num todo, entender em que situação nessa escala ou nessa escalada do adoecimento esse paciente está, e abordar todas as esferas: mental, física, de estilo de vida, de suplementação, a vida de relacionamentos desse paciente, a parte de terreno biológico, a parte hormonal. Então, esse paciente ele precisa ser avaliado num todo. E isso a gente precisa ficar muito claro, não é excluir medicamentos, mas sempre que a gente puder minimizar os efeitos colaterais ou a dosagem dos medicamentos necessários, isso vai trazer benefício para a nossa saúde, para a saúde do nosso paciente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixem comentários, podem deixar suas dúvidas e a gente vai seguir aqui. Vai seguindo, acompanha nosso conteúdo que tem muita coisa interessante para vocês. Um grande abraço.